British European Airways announced the departure of their flight to Amsterdam. Exame toxicológico de substâncias psicoativas. O uso de drogas psicoativas envolve riscos para o indivíduo e para os que o cercam em atividades sensíveis e de alto desempenho. O impacto do abuso dessas substâncias é ainda mais alto, frequente e abundante do que é conhecido e registrado. Os riscos, porém, podem ser calculados e mecanismos criados para que aconteçam cada vez menos. Na aviação civil, a realização do exame toxicológico de substâncias psicoativas, ETSP, em indivíduos que desempenham atividade de risco à segurança operacional, ARSO, é uma das maneiras de se minimizar os riscos. Ele atende uma série de condições que vamos conhecer agora. O Regulamento Brasileiro da Aviação Civil número 120 determina a realização do exame toxicológico em todos os indivíduos que desempenham atividades de risco. O objetivo do exame é avaliar se o veto ao uso de substâncias psicoativas está sendo cumprido. O exame toxicológico de substâncias psicoativas é obrigatório nos exames de admissão e também durante a jornada de trabalho do empregado. Poderá ser exigido aleatoriamente, em caso de realocação, após um acidente, baseado em suspeita justificada, no retorno ao serviço e acompanhamento de eventual tratamento. Antes da aplicação do exame, o funcionário deverá ser informado do seu direito à recusa, assim como as consequências que esta atitude acarreta. Uma delas, tratamento igual a quem teve resultado positivo no exame. Os exames toxicológicos que apresentarem resultado preliminar positivo serão confirmados pela técnica de espectrometria de massa, método absolutamente seguro de descartar falsos positivos, o que confere segurança ao processo. Somente se ambas técnicas confirmarem um resultado positivo, o laudo será liberado. A exceção é o exame de álcool que trataremos mais adiante. No caso do resultado ser positivo, o empregado tem direito à contraprova. A análise desta contraprova seguirá os mesmos padrões usados na obtenção do resultado positivo. O exame toxicológico de substâncias psicoativas será realizado em laboratórios autorizados pela Anvisa, credenciados pelo Inmetro ou acreditados por organismo que faça parte do Multilateral Agreement do International Laboratory Accreditation Corporation. Vamos conhecer agora as situações em que os exames serão aplicados. No caso do exame toxicológico prévio, tanto o profissional contratado como o funcionário realocado para uma atividade de risco terão que ter conhecimento da existência e das exigências do Programa de Prevenção do Uso Indevido de Substâncias Tóxicas. Todo funcionário ARSO tem também que realizar o exame toxicológico aleatório definido por sorteio. O número de empregados submetidos a este exame aleatório varia de acordo com o número de empregados ARSO na empresa, que define sua categoria. O exame toxicológico aleatório não pode ser previamente anunciado e as datas para sua realização não devem ser distribuídas de forma regular durante o ano. O funcionário em operação de risco, quando selecionado, deve ir imediatamente ao local da coleta. Caso esteja indisponível no momento, deverá ir assim que possível, dentro do prazo estabelecido pela empresa. Nos casos de acidente, incidente ou ocorrência de solo, é obrigatória a realização do exame toxicológico pós-acidente nos funcionários envolvidos. O exame será realizado em menos de 8 horas após o ocorrido, para exame de concentração de álcool e menos de 32 horas para outras substâncias psicoativas. Se for constatado que a atuação do funcionário não contribuiu para o ocorrido, ele será dispensado do exame. Os exames toxicológicos de substâncias psicoativas pós-acidente não serão impedimento para o atendimento médico necessário.
A necessidade de exame toxicológico de substância psicoativa com suspeita justificada é responsabilidade do supervisor técnico devidamente treinado. Para realizar o exame é necessário haver indícios de que o funcionário arso esteja sob efeito de substâncias psicoativas. Porém, não é o supervisor quem realiza o exame no funcionário. Sem o exame toxicológico, nenhuma empresa pode tomar medidas com base exclusivamente na suspeita. Antes de permitir que um funcionário retorne para uma atividade de risco à segurança operacional, após ter sido impedido, é obrigatório o exame toxicológico de substância psicoativa com resultado negativo. No caso do exame toxicológico de retorno ao serviço, ele é autorizado somente pelo especialista em transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substância psicoativa. É esse profissional habilitado quem determina que o funcionário cumpriu as recomendações e, portanto, está apto para a realização deste exame. O exame toxicológico de substâncias psicoativas de acompanhamento é realizado em todos os ARSO que estejam voltando às suas atividades após evento impeditivo. A frequência com que este exame é feito é determinado pelo especialista de transtornos mentais e de comportamento da própria empresa ou de empresa contratada. Os exames toxicológicos não devem exceder 60 meses a contar da data de retorno ao serviço. Os funcionários que estiverem no grupo de acompanhamento devem ser excluídos do conjunto de empregados elegíveis para a realização de exames aleatórios e devem retornar ao conjunto imediatamente após o término do exame toxicológico de acompanhamento. Como são coletadas as amostras nos exames toxicológicos de substâncias psicoativas? Cada empresa determina quais tipos de exames serão realizados e em quais situações. A coleta do material biológico para a realização do exame toxicológico pode ser realizado dentro do próprio ambiente de trabalho ou em laboratório referendado pela empresa responsável pela realização dos exames. O funcionário ARSO que decidiu fazer o exame apresentará, no momento da coleta, um documento com foto e preencherá, na presença de 2 testemunhas, o termo de consentimento autorizando a coleta de sua amostra e permitindo seu manuseio até o fim da análise. Feito isso, o funcionário é conduzido a um local reservado para a coleta da amostra. Uma vez no local da coleta, o funcionário poderá exercer seu direito de recusa. A recusa será documentada e implica no afastamento do funcionário da atividade de risco. No próximo módulo, serão mais detalhadas as consequências desta recusa. Vamos conhecer os tipos de exames toxicológicos. Os exames toxicológicos de larga janela de detecção são realizados através de amostras de cabelos ou pelos ou unhas. Esses exames têm como principal característica a aferição do consumo de drogas por longos períodos anteriores ao momento da coleta, usualmente 90 dias ou mais. Eles não verificam o consumo recente, já que leva de 10 a 15 dias até que o cabelo cresça e se torne disponível para corte. Logo, sua aplicação usual é nos exames toxicológicos prévios, de retorno e de acompanhamento, podendo também ser utilizados nos exames toxicológicos aleatórios. Outra característica importante é o estabelecimento do padrão de consumo da droga, no caso dos resultados positivos. Seja qual for a amostra, cabelo ou pelo do corpo ou unhas, o procedimento é o mesmo. Apenas uma pequena quantidade de queratina é suficiente para a realização deste exame. O material coletado é acondicionado em 2 envelopes especiais, lacrados individualmente. 2 testemunhas acompanharão todo o processo e, com o coletor e o doador, assinarão esses envelopes que serão acondicionados em um envelope plástico, juntamente com o termo de consentimento. A análise é compreendida de prova e contraprova e o resultado, quando confirmado, é enviado ao médico revisor da empresa. Os exames toxicológicos de curta janela de detecção têm como principal característica a verificação do consumo de drogas em um período imediatamente anterior à coleta do material biológico, tipicamente de 1 semana ou pouco menos. Especificamente neste tipo de exame toxicológico, o material biológico é a urina.
No caso de amostra de urina, procedimentos antifraude são tomados, tais como verificar a coloração da água no vaso sanitário e o fechamento dos registros das torneiras, quando disponíveis no ambiente de coleta. A coleta é realizada em 2 frascos, sendo um para análise e outro para contraprova. Feita a coleta, os frascos são lacrados e identificados com o número correspondente ao termo de consentimento assinado pelo doador e armazenados em caixas com temperatura refrigerada. Confirmado o resultado, é gerado um laudo ao médico revisor da empresa responsável pelo funcionário. Nos casos de exame toxicológico de álcool, o exame é realizado com etilômetro, aparelho que afere a presença de níveis inseguros de álcool no momento da coleta. O funcionário assopra no bocal do etilômetro por alguns segundos até atingir a quantidade de ar necessária para a análise. Alguns instantes depois, o resultado é liberado. Dando positivo, outro exame confirmatório é realizado no intervalo de 30 minutos, durante os quais o funcionário não deve se ausentar do local da coleta. Qualquer que seja a variação, somente o resultado do segundo exame será considerado. O exame toxicológico feito com etilômetro, em conformidade com a RBAC 120, é considerado confirmatório e não requer o referendo de um médico revisor, a não ser que seja alegada condição médica para o não fornecimento da amostra. Em qualquer tipo de exame toxicológico, os resultados devem ser disponibilizados aos doadores. O regulamento da ANAC não se propõe apenas a aumentar a fiscalização, mas criar um ambiente seguro que desestimule o uso de substâncias psicoativas. É um esforço realizado em conjunto com profissionais especializados, com o objetivo de tratar dos riscos e malefícios gerados pelos efeitos do álcool e das drogas nos funcionários alocados nas funções ARSO. No módulo seguinte, trataremos dos casos de exames positivos.